Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da sua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Nós estamos atentos à sua voz, queremos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor deseja ministrar em nosso coração hoje. Nós estamos atentos, Senhor, fala conosco. Nós esperamos, Senhor, pela tua voz, pela tua manifestação, Pai, pelo teu Espírito falando ao nosso nessa noite. E nós cremos em nome de Jesus, Pai, que receberemos aquilo que o Senhor reservou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Como vocês sabem, né? Comentei aqui no começo do culto que hoje nós estamos iniciando uma série de ministrações, né? Que serão aí ao longo de 5 quarta-feiras, mais ou menos, que é a série Milagres de Jesus. E a cada semana nós seremos ministrados acerca de um tema diferente. E hoje nós falaremos sobre família. Repita comigo aí, família. Estamos recebendo nessas ministrações desde domingo, tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu creio que hoje o Senhor quer continuar falando conosco. E essa mensagem de hoje ela é bem curta. São algumas reflexões ao nosso coração. E sempre que o pregador fala que é curta, nunca é curta, né? Mas vai ser curta, eu prometo. Vai ser um momento para nós recebermos algumas coisas da parte de Deus, mas que de uma forma bem simples, bem objetiva. Creio que o Senhor quer ministrar o nosso coração. E para iniciar, o primeiro objetivo, né, dessa palavra, assim como dessa série, é nos lembrar que Jesus, ele ainda realiza milagres. Amém? Você crê nisso? Repete aí comigo, Jesus realiza milagres. E nessa série de mensagens, inclusive hoje também, nós vamos conhecer alguns milagres de Jesus e mais do que isso, vamos trazer à nossa memória que Cristo, ele é ainda aquele que realiza milagres sobre a nossa vida. E eu acredito que vai ser um tempo precioso para todos nós falarmos sobre os milagres de Jesus, trazermos à nossa memória o amor, a bondade, a graça de Jesus que nós vemos através de seus milagres, porque falar de milagre sempre significará falar do amor de Deus, falar da bondade de Deus para mim e para a sua vida, amém? E às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu costumo, geralmente, né, eu gosto de ler mais o Novo Testamento, mas agora eu estou numa leitura do Antigo, enfim. Tem uns momentos que eu estou na leitura e eu sinto falta de ler alguma coisa sobre Jesus. E aí eu paro, não, vou ler alguma história, alguma coisa. Apesar que as histórias dos evangelhos, elas se repetem, né? Às vezes a gente até fica, eu já li essa história, já sei o que acontece, já sei tudo. Só que às vezes bate aquela falta de ler sobre Jesus. Porque eu fico assim, não, eu quero saber como é que ele agia, o que ele falava, como é que ele fazia. E quando eu paro para ler, sempre me dá essa sensação de estar conhecendo um pouquinho mais de como era Jesus, né? A forma de Jesus lidar, até mesmo a sua personalidade, seu caráter, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que quando nós mergulharmos nesses milagres de Jesus, nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter de Jesus. Nós também vamos aprender um pouco mais de como ele era, sobre seu olhar compassivo, seu olhar de misericórdia, seu olhar de graça, né? Quantas vezes nós vemos nessas histórias, né, Jesus se deparando com pessoas ali tão necessitadas e se compadecendo delas, enfim. E por que isso é importante? Porque nós precisamos trazer à nossa memória quem Cristo é, além do que Cristo pode fazer. E também trazer à nossa memória que Ele quer fazer. Porque, pense comigo, quando nós falamos de milagres, às vezes a gente só falta questionar se Deus ele tem intenção de fazer. Quando a gente fala sobre certas coisas na nossa vida, só nos falta vir a dúvida se Deus realmente quer nos abençoar.
Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós lembramos o caráter de Deus. E nós lembramos que Ele é Pai. E todo pai tem prazer em ver os seus filhos se fartarem. Essa é a alegria de um pai. Então nós precisamos também nesses dias trazer esse sentimento ao nosso coração. O sentimento de que nós temos um pai ao qual nós podemos recorrer e um pai que ainda realiza milagres. E um pai que deseja que nós venhamos viver milagres. Amém? Você crê nisso? Deus tem o desejo de nos ver vivendo milagres. Deus tem o desejo de nos ver vivendo vida abundante. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. E eu quero trazer isso à minha memória nessa noite. E eu espero que você traga isso à sua memória hoje. Porque para que nós não venhamos correr o risco até mesmo de olharmos para Deus apenas como aquele que espera de nós obediência, como aquele que quer que nós venhamos cumprir algumas coisas, mas um Deus que não tem prazer na nossa alegria. Deus, Ele tem prazer na nossa alegria. Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Esse é o desejo dEle como Pai. E nós precisamos lembrar isso nessa noite. Amém? Então, para iniciarmos, falando dessa mensagem de hoje, nós lemos aqui em João, capítulo 2, que relata sobre a história de um casamento. Acredito que todos já tinham ouvido essa história. Aqui em João capítulo 2, e ela fala sobre o primeiro milagre de Jesus. E traga isso à sua mente hoje. Esse foi o momento onde Jesus ele realizou o seu primeiro milagre. Foi em um casamento. Nesse momento aqui, Jesus ele ainda não tinha operado nenhum milagre. Jesus ainda não tinha manifestado seu poder de nenhuma forma ainda sobrenatural. E foi nesse cenário que Jesus ele escolheu realizar o seu primeiro milagre. Foi em um casamento. E agora há pouco nós falamos que falar de milagre é falar de amor, é falar da bondade, é falar da graça de Deus. E eu posso dizer que nesse momento aqui, Jesus também, Ele está confirmando e selando, algo que Ele ama, que é a família. Eu fico pensando, Jesus ia iniciar um ministério, Jesus era o Filho de Deus, e Ele poderia ter escolhido muitas coisas para iniciar o seu ministério, para ser o seu primeiro milagre. Ele poderia chegar da forma mais estrondosa possível, curando o cego, fazendo coxo andar, porque é assim que a gente funciona, é com aquilo que a gente vê, com aquilo que é extraordinário. Mas Deus ele realiza um milagre, não que isso aqui não tenha sido extraordinário, para mim é muito extraordinário pegar uma água e fazer ela virar vinho. Mas eu me refiro ao cenário em que Jesus estava. Jesus poderia estar num cenário com muito mais pessoas, em uma outra realidade, mas Jesus iniciou seu ministério em um casamento, em uma festa, até mesmo um lugar onde não era esperado que Jesus estivesse. Porque talvez aqueles mais religiosos não conseguem imaginar Jesus numa festa. A gente está lendo aqui, Jesus num casamento, as pessoas podem imaginar Jesus sentado num casamento. Você consegue imaginar um Jesus curtindo aquele ambiente, se divertindo e estava com a sua família, enfim. Jesus estava num cenário talvez improvável, mas Jesus estava ali com um propósito, como sempre. E ao mesmo tempo, Jesus escolhe aquele cenário para realizar a sua primeira manifestação, o seu primeiro milagre. E foi em um casamento. E isso nos mostra, isso nos aponta, como eu falei, sempre há um propósito. O Senhor ele não faz as coisas em vão. Então certamente o seu primeiro milagre ter sido realizado na vida de uma família que se iniciava, certamente mostra que Jesus ama a família, que Jesus ele ama o casamento, Mas falando de família, porque a gente sabe que a família ela se inicia a partir de um casamento. Jesus ama a família. Então aquilo que está acontecendo naquele momento é importante para Jesus. E por que eu estou falando tudo isso até agora? Para você simplesmente entender uma coisa. Jesus ama a sua família. Repete comigo, Jesus ama a família. E tem prazer nela. Repete comigo, Ele tem prazer nela. Isso é um lembrete muito simples para nós hoje. Jesus, Ele ama a família. Jesus ama a minha e a sua família. Nós precisamos lembrar isso hoje.
Às vezes eu até falo, tudo começou em família e tudo vai terminar em família, né? Tudo começou lá no Éden com uma família. E deu errado a primeira família, tá? Se você tá magoado, chateado que a sua família tá difícil, na primeira família que Deus fez, um irmão matou o outro. Só foi isso que aconteceu. No final das contas, tudo deu certo, Jesus veio. Mas tudo também vai terminar em família, da Nova Jerusalém. Amém? Quando Cristo voltar, estaremos todos reunidos em família. E a gente vê ao longo de toda a Bíblia, né, que nós somos chamados a servir a Deus com a nossa família. Tem alguns versículos que falam: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos posse disso. Tem outros que falam assim: olha, legal o seu ministério, mas primeiramente atente-se à sua família. Nós vemos Deus fazendo coisas ao longo dos séculos e Deus tratando com famílias, Deus tratando de gerações. O chamado de Deus para Abraão não é porque Deus, Abraão, eu gosto muito de você. Deus tinha um propósito para a geração de Abraão. Deus tinha propósito para a família de Noé. Deus foi trabalhando ao longo do tempo, abençoando famílias, abençoando gerações. Amém? Você crê nisso? O próprio Deus, Ele é uma família. Nós vivemos em família. Nós somos chamados a ter uma nova família espiritual. Enfim, perceba o quanto que a própria palavra de Deus, ela aponta para a família. O quanto que Deus, Ele reafirma o valor da família. O quanto que ela é importante para o Senhor. E eu me arrisco até mesmo dizer, às vezes, que eu acredito que a família é o projeto que Deus mais ama. Porque todo tempo é família. Deus está tratando de família. Então nós precisamos lembrar que Deus, Ele ama a nossa família. Não é à toa que hoje as famílias, elas são muito bombardeadas, sim ou não? As famílias, elas têm um alvo nas costas. E eu te digo isso também como um alerta, para que você entenda que se você não valoriza a sua família, existe, como a gente fala, o outro lado da força que valoriza a sua família. Se você não olha com atenção para a sua família, existe alguém que olha com atenção para a sua família, porque ele sabe mais do que você o valor que ela tem. Às vezes nós não valorizamos a nossa família, a nossa casa. Pais que não valorizam os filhos, filhos que não valorizam seus pais. Mas o inimigo das nossas almas sabe o valor e o papel que cada um tem na vida do outro. E eu poderia citar para você muitos exemplos, muitos problemas decorrente de famílias, quando elas são feridas, quando elas são afetadas. Às vezes um filho, quando ele é atacado, ele é ferido, ele se torna desobediente. Qual é a consequência desse filho? Ele vai viver menos nessa terra, porque isso é bíblico. A palavra diz: honre seu pai, sua mãe, e seus dias na terra se prolongarão. Então, no lugar do diabo, às vezes tentar muitas outras formas, ele faz assim: olha, começa a olhar para o teu pai e para tua mãe como autoritário, como aquele que não te entende. Enfim, porque no lugar de ele agir de outras formas, ele te faz simplesmente ser desobediente. E quando você se torna um filho desobediente, você para de honrar. Quando você torna um filho desobediente, os seus dias na terra se diminuem. Hoje eu li uma frase dizendo assim, do Spurgeon: jovens, vocês precisam orar, porque suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. Isso é verdade. E isso é só um exemplo do quanto que, quando nós agimos contra esses princípios basilares, nós começamos a incorrer nesses erros. E como o exemplo desse de desobediência de um filho, seus dias se diminuem nessa terra. Por quê? Nós precisamos honrar, nós precisamos obedecer. Porque além de existir um princípio de honra e de bênção, é a ordem natural. Nós não temos tanta sabedoria assim. Nós precisamos aprender com alguém. E aí a gente vai dar ouvidos, filhos, às vezes damos ouvidos a pessoas que estão pior do que a gente e não quer ouvir os conselhos de dentro da nossa casa. Isso é só um exemplo. Às vezes aquele filho, aquela filha que foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe,
Às vezes alguém vem e não consegue entender a proporção disso, mas aí se torna uma pessoa que simplesmente não consegue entender o amor de Deus por ela. Para você ver o quanto que isso é sério. O quanto que é uma área que talvez não é valorizada, mas o quanto que ela afeta até mesmo a nossa fé. Pessoas que têm uma relação com seus familiares de meritocracia, muitas vezes, e olham para Deus e não conseguem enxergar um Deus que ama pela graça. Começam a querer conquistar o amor de Deus. Canso de ver jovens chegando. Ai meu Deus, eu pequei agora. Parece que Jesus não morreu numa cruz e a pessoa acabou a vida dela. É um nível de desespero e de amargura tão grande. Eu lembro uma moça uma vez, desmaiou literalmente num discipulado nosso, culpada. E eu lembro inclusive que essa pessoa, ela não conhece seu pai. Só para você ter noção de o quanto que às vezes algumas coisas que você às vezes não valoriza, mas elas podem afetar a nossa fé. Isso é um exemplo entre muitos exemplos. Isso é apenas um exemplo do quanto que a ausência ou desequilíbrio familiar, eles geram feridas, eles causam problemas. Você acha que é o desejo de Deus para mim e para você? Não. Jesus, ele morreu em uma cruz para nos trazer vida abundante. Então ele não deseja, amém, glória a Deus por isso. E é por isso que eu falei que nós precisamos trazer à nossa memória esse desejo de Deus em nós sermos abençoados, em nós vivermos em paz, em nós vivermos em plenitude. Porque o Senhor morreu numa cruz não foi simplesmente para que você pregue o evangelho, para que você sirva a sua igreja, para que você seja uma bênção no seu ministério, mas foi também para te dar vida abundante, foi também para que você desfrute do melhor dessa terra. E quantas vezes nós estamos servindo ou até nós estamos desfrutando em outras áreas, mas a nossa família não está desfrutando junto conosco. Não é esse o desejo de Deus. Não é essa a vontade de Deus para nós. Porque o Senhor não veio... Tem até uns pregadores que eu já ouvi falar assim, olha, Deus não morreu por uma pessoa individualmente. Ele fala assim, é como se ele falasse assim, olha, Deus não morreu pela Letícia, ele morreu pela família Cardoso, pela família Costa. Alguns pregadores já ouvi falar isso. Tipo assim, olha, Deus morreu pela família. Deus morreu pela sua família. Jesus quer salvar a sua família. O que ele está dizendo? Não é algo individual. A gente sabe que a nossa salvação ela é individual, mas Deus ele tem propósitos muito maiores. O Senhor não quer salvar só você, Ele quer salvar a sua casa. Ele quer salvar a sua descendência, a sua geração. Essa é a vontade de Deus. E nós precisamos estar trazendo isso à nossa memória e não desistir então da nossa família, porque esse é um prazer que há em Deus, né? Hoje nós vemos algumas pessoas até tornando isso dispensável, dizendo que não precisa casar, não precisa ter filho, não precisa construir família, mas nós vemos em sua maioria que essas pessoas dizem isso porque são pessoas que não tiveram isso. E aí o que elas fazem? Não, eu não preciso. Mas na verdade isso é uma falta. E me perdi aqui. Lembrei que eu ia falar. Trazendo para a nossa história hoje. Trazendo para a nossa história que nós lemos aqui em João. Da mesma forma, existiam pessoas ali que estavam no casamento e lhes faltava algo, que era o vinho, certo? Mas naquele momento aquelas pessoas não falaram assim, acabou o vinho, então eu não preciso mais de vinho. Não, elas foram atrás daquilo que elas estavam precisando e procurando. O que eu quero dizer com essa pequena comparação? De que talvez você não teve a melhor família que você considera que poderia ter tido. Mas isso não é razão para você falar, então quer dizer isso é um projeto falido, eu desisto. Saiba que o Senhor ele pode pegar essa água e transformar em vinho. O Senhor ele pode pegar aquilo que não é e transformar naquilo que Ele quer que seja. Senhor, Ele é aquele que chama as coisas à existência. Então, se falta vinho para você hoje, não é tempo de você falar, eu não preciso então de vinho. Não, eu preciso. Vá até Jesus e peça ao Senhor. Não abra mão. Não abra mão.
Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família. Não desista de correr ao Senhor. Não desista desse projeto. Porque existem pessoas que estão desistindo desse projeto por não terem o vivido, mas não é essa a vontade de Deus. Ele é aquele que faz todas as coisas novas e assim Ele quer fazer sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? O Senhor, Ele ama a família. E como algo que o Senhor ama, eu acredito que o Senhor, Ele não quer nos privar daquilo que Ele ama. Muito menos daquilo que Ele mesmo morreu para salvar. Muito menos aquilo que Ele morreu para justificar. Qual sentido faria isso? O Senhor amar tanto algo e não querer que nós vivamos aquilo que Ele próprio ama. Então, ao mesmo tempo que nós vemos que é ruim quando uma família ela se destrói, ao mesmo tempo que a gente vê os danos de quando uma família se destrói, da mesma forma como quando uma família nasce ou quando uma família renasce, isso é motivo de alegria para o coração de Deus. Porque quando isso acontece, o reino de Deus, ele é estabelecido nessa terra. A cultura do reino, ela é estabelecida nessa terra. Como nós falamos aqui, muitos momentos, a palavra apontando para a família, isso é uma cultura. É a cultura do céu. E a gente sabe que hoje a gente vive contra a cultura dessa terra, né? E se for preciso ser assim, que seja. Mas que nós vivamos a cultura do reino. Que nós vivamos a cultura do céu. Se lá fora estão dizendo para nós, olha, desista da tua família, isso não dá em nada. Esquece esse povo que só fala mal de ti. Deixa eles falarem lá, mas não desista da sua família. Seja contra essa cultura, porque ela não é do céu. A cultura que vem do céu. Na cultura que vem do céu, nós lutamos pela nossa casa, nós intercedemos pela nossa casa. Nós lutamos por aqueles que nós amamos, aqueles que o Senhor nos confiou, nos abençoou. Então não desista da sua família, permaneça firme. Para isso, nós precisamos de outra coisa. Versículo 2 fala assim: Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Para a gente viver, né, esses milagres na nossa família, dentro da nossa casa, nós precisamos simplesmente convidar Jesus para estar presente conosco. Nós vemos nessa história que Jesus ele foi convidado para esse casamento. Ao que tudo indica, Jesus ele morava próximo de onde aconteceu aquele casamento. Mas morar perto daquele casamento não seria suficiente para Deus realizar um milagre naquele casamento. Jesus podia estar ali perto, Jesus podia estar na rua daquele casamento, Jesus podia estar passando por ali. Mas o que fez diferença foi porque Cristo tinha sido convidado para estar naquele lugar. E da mesma forma, muitas vezes nós estamos vivendo perto de Jesus e achando que isso é suficiente, mas não é suficiente. Quantos de nós às vezes vemos o Senhor fazer, vemos as manifestações do Senhor, vemos Deus abençoar tantas pessoas, ouvimos falar de Jesus, mas enquanto não convidamos Jesus para fazer parte desse casamento, dessa festa, não vai fazer diferença alguma. Porque Ele precisa estar para que Ele possa fazer. Amém? Nós precisamos convidá-lo a estar presente conosco. E quando eu falo convidar, isso vai muito além de dizer assim: ah, Jesus está no meu coração, Jesus está comigo. Convidar significa dar liberdade para que Ele esteja presente, para que Ele faça a diferença. Existem muitas pessoas que estão comigo, que têm contato com a minha vida, mas não são convidadas a fazerem diferença na minha vida. Quantas pessoas, até mesmo no ambiente da igreja, tem pessoas aqui que você vê todo dia, que você fala todo dia, que você está perto todo dia, mas essa pessoa não emite uma opinião sobre a sua vida que vai fazer diferença para você. Ou é qualquer pessoa que entra e fala assim: olha, faz isso aqui, e você faz. Não. Porque existe uma diferença entre você estar perto e você convidar para fazer parte. Existe uma diferença entre eu estar aqui rodeada, até mesmo vendo a presença de Deus quase que palpável aqui na minha frente, mas se eu não convido Jesus a fazer algo diferente, o Senhor não fará. Nós precisamos convidá-lo, o Senhor esteja presente, e Deus ele só quer isso. Há um tempo preguei falando sobre isso, que o Senhor ele só quer ser convidado. Ele só quer assim, ó, o Senhor esteja aqui.
É só isso que ele quer ouvir, para que ele tenha liberdade para fazer. E o Senhor, ele precisa ser convidado em qualquer tempo, ele precisa estar presente em todo tempo. Nós vemos que Jesus, ele foi convidado para uma festa, para um casamento. Quantos de nós estamos convidando Jesus só para a hora da dor? Só para a hora da dificuldade? Mas não foi para esse momento que Jesus foi chamado. Jesus foi chamado para um momento de celebração. Isso significa dizer que no momento também bom e no momento também que as coisas estão tudo certo, ele também precisa estar presente. Até porque nem tudo é perfeito toda hora. Assim como nesse casamento, chegou um momento que as coisas desandaram. Mas por existir ali um Jesus, um socorro bem presente, aquelas pessoas tiveram saída naquele momento. Porque tinham convidado Jesus a estar presente. Nós precisamos convidar Jesus para que ele esteja em todo o tempo na nossa vida. Amém? Terceira coisa. Jesus era conhecido na sua casa. A gente vê no versículo 3 falando assim: durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Resumindo, Maria, ela avisou Jesus que o vinho tinha acabado. Jesus, ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. Eu não sei, né, como era a vida de Jesus antes do ministério, né? Não sei se na casa dele ele pegava, transformava água em vinho. Não sei o que pegava, mas enfim. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, mas no mínimo, Maria sabia que Jesus ou ele ia ser prestativo, ou ele ia ser atencioso, alguma coisa Jesus ia fazer. Porque caso contrário, ela não teria avisado Jesus que aquele vinho tinha acabado. Ela esperava alguma coisa de Jesus. O que é isso que eu quero dizer para você? Ela sabia que naquele lugar tinha alguém que poderia fazer qualquer coisa, alguma coisa por aquela situação. E com isso que nós possamos refletir algo. Nós, hoje, dentro da nossa casa, nós podemos ser vistos como alguém que pode fazer alguma coisa pela nossa família? Será que nós estamos de fato refletindo quem Jesus é dentro da nossa casa, a ponto de alguém falar assim: olha, o negócio está difícil, fulano, segura minha mão, ora por mim, intercede por mim. Já ouvi muitas vezes meus pais falarem, né? Às vezes pessoas da nossa família pedindo uma oração, enfim. Se isso acontece com você, esteja feliz por isso. Porque significa que no mínimo a sua família, ela está vendo algo diferente na sua vida. E isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer. Nós precisamos lembrar que nós temos que ser na nossa casa a extensão do amor de Deus. Nós precisamos ser a extensão de quem Cristo é. Porque às vezes o único contato que a nossa família vai ter com Jesus é através de nós. E se isso não acontece, como é que vai ser? Hoje eu sou extremamente grata pelos meus pais. Porque esses dias não, um certo tempo eu estava pensando, se eu não conhecesse Jesus através da vida deles, quando é que isso ia acontecer? Se fosse acontecer. Você já parou para pensar que você tem a chance, a oportunidade de apresentar a sua família o maior amor do mundo? Que você pode apresentar à sua família tudo aquilo que eles precisam. E ao mesmo tempo que isso é um privilégio, isso é uma responsabilidade. Porque eu acho que eu jamais suportaria saber, ao final da minha vida, que eu vivi uma vida com Jesus e as pessoas que eu mais amava não conheceram a Jesus. É claro que é responsabilidade de cada um, né? Decidir viver uma vida com Cristo. Mas no mínimo eles precisam saber alguma coisa sobre Jesus através de você. No mínimo eles precisam olhar para você e saber que existe algo diferente na sua vida. E desejar isso para a própria vida deles. Nós precisamos ser essas pessoas. Maria recorreu a Jesus porque ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa naquela situação.
Eu creio também que nós seremos socorro dentro da nossa casa. Eu creio também que nós seremos canal de Deus sobre a nossa família. Eu creio também que nós seremos portal, caminho, para que a nossa família também desfrute o melhor dessa terra. Nós não seremos egoístas de vivermos uma vida com Deus e não liberarmos isso sobre a vida daqueles que nós mais amamos. Não faz sentido nós pregarmos aqui na igreja sobre pessoas que às vezes a gente nem conhece, pessoas que chegam num culto, e aqueles que nós mais amamos, nós não refletirmos a vida de Deus sobre essas pessoas, amém? Você tem um propósito dentro da sua casa. O Senhor tem um propósito para você dentro da sua casa. O Senhor tem um propósito para você dentro da sua geração, dentro da sua família. Deus, Ele tem o desejo de abençoar não só você, mas toda a sua casa. Para isso Ele quer usar a sua vida. O Senhor, Ele quer ser refletido através de nós, amém? Você é o Jesus que essa pessoa vai conhecer. Nós precisamos lembrar isso. Às vezes não vai ser pelas nossas palavras, não vai ser pela nossa música, não vai ser pela nossa pregação. Vai ser por quem nós somos, dentro dos nossos lares. E o Senhor, Ele quer transformar a nossa vida ao ponto de nós sermos tão parecidos com Ele, que nós também saberemos amar nossa família como Ele ama. Porque nós sabemos que é um desafio, não é fácil. Mas eu acho também que não é fácil para Ele amar a gente. Mas Ele também quer nos ensinar a amar, assim como Ele nos ama. Amém? Versículo 7 diz assim: Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. Versículo 7, ele nos diz que... Versículo 7 nos diz que Jesus deu uma ordem para aqueles empregados, né? E eles obedeceram essa ordem. E isso me chama a atenção, porque às vezes nós pedimos o socorro de Deus, mas a gente não quer obedecer o que Ele pede. Às vezes a gente corre: Senhor, me ajuda, me dá um socorro. E Deus fala: tá bom, faça isso daqui. Aí a gente fala: vai ter que fazer isso para receber. Então, esquece, eu acho que não quero mais. Não é isso que Deus quer. Deus quer nos abençoar. Para isso precisamos obedecer. E o que me chamou a atenção é que ele fala assim: encham os potes com água. E aí diz: quando os potes estavam cheios, ele disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Somente quando os potes se encheram, ou seja, somente quando eles obedeceram o primeiro comando de Jesus, Jesus deu o próximo comando. Isso é algo também que eu comentei há um tempo aqui em alguma outra pregação, falando que às vezes a gente se preocupa com os próximos passos, a gente se preocupa com o que Deus tem para amanhã, o que Deus tem para depois, o que Deus quer fazer. E Deus está falando: mas calma, faz isso aqui agora. Mas a gente já tá, mas e depois? Isso naquele momento Jesus fala assim: olha, enche o pote de água. E aquelas pessoas falam: tá, mas o que o Senhor vai fazer por acaso? Porque isso aqui é água, a gente precisa de vinho. E eles começam a questionar Jesus. Eles simplesmente obedeceram. E isso quer dizer que existirão momentos que nós temos que obedecer sem questionar. Confiarmos no Senhor, confiarmos no comando, na voz. Obedecer. Sem perguntar: Senhor, é isso ou aquilo? Deus já está falando algo agora. Deus já está falando algo para hoje. Não precisa saber o que Ele quer para amanhã ou depois. Obedeça agora. Obedeça o que Ele está te falando. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não saiba o que é que vem depois. Confie no Senhor. Nós precisamos confiar e obedecer no Senhor. Mesmo sem saber o amanhã, mesmo sem saber o que é que vem nas próximas cenas. Mas obedeça. Obedeça, confie no caráter de Cristo. Confie em quem o Senhor é. Quando nós conhecemos o Senhor, nós confiamos. E nós conseguimos obedecer sem questionar aquilo que Ele nos pede. Para finalizarmos, versículo 10. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse último é para dizer que
Com Jesus é possível nós começarmos bem e nós terminarmos melhor. Amém? Me chama muita atenção essa frase que ele diz assim: mas você guardou o melhor vinho até agora. Isso me chama atenção porque é como se ele quase um desabafo, né, para Jesus. É como se trazendo para nossos dias hoje ele falasse: olha, as pessoas começam bem, mas depois as coisas desandam. Ou as pessoas começam bem, depois começa tudo errado. Mas você guardou o melhor até agora. Você se manteve. Você guardou aquilo que era melhor até agora. E isso quer também nos ensinar algo. Que quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos firmes em Deus, o melhor de Deus permanece. O melhor vinho, ele permanece sobre nós. O Senhor, ele tem esse melhor vinho guardado para aqueles que estão firmes, para aqueles que o amam, para aqueles que não abrem mão da sua presença. O melhor vinho está guardado pelo Senhor. E talvez hoje você está aqui e você fala: não, eu comecei bem, mas agora as coisas não estão bem. Saiba que em Cristo Ele pode transformar a sua água, e ela pode se transformar no seu melhor vinho. E Ele guarda isso para nós. Às vezes a gente ouve, né? Depois de um tempo, aí para os casais, o amor esfria, o amor acaba, as crises vêm, não sei o que mais. A gente ouve muito falar disso. Mas aqui entra a diferença de quando nós vivemos alimentados por uma fonte inesgotável de amor, que é Cristo. Ele guarda o melhor vinho. Então não aceite essas palavras sobre a sua família. Não aceite essa realidade sobre a sua vida, de dizer assim: não é assim mesmo. A família começa bem e depois começa a virar um caos. O casamento começa bem e depois começa a vir a crise. Depois começa a acabar o amor. Depois acaba a paixão e acaba não sei o que. Não receba isso sobre a sua vida. Não aceite essas palavras sobre a sua vida. Porque aqueles que vivem com Jesus na sua vida são aqueles que têm o melhor vinho todo o tempo guardado. São aqueles que provam o melhor dessa terra, não somente no começo, mas aqueles que desfrutam todos os dias o melhor dessa terra. Esses dias a gente comentou sobre isso no carro com meus pais, não foi? Falando disso. E um exemplo para mim muito grande são meus próprios pais. De vê-los todo dia, o quanto que eles continuam se amando, depois de muitos e muitos anos casados. Isso me lembra dessa história. O melhor vinho, ele pode ser permanente. Ele pode ser guardado quando você decide viver uma vida com Jesus. Quando você decide convidar o Senhor para estar presente na sua vida. Isso é viver com o Senhor. Amém? Isso é viver com o Senhor. Não receba essas palavras sobre a sua vida. Eu sei que hoje eu estou, no início, de um relacionamento, 1 ano ainda. Mas eu digo que eu já posso provar dessa realidade. Porque tem gente que fala assim: eu ouvia, daqui a 1 ano já não trata mais igual, já trata não sei o quê. Graças a Deus não tenho vivido isso. E eu creio em nome de Jesus que não vou viver isso. Porque eu declaro assim: eu não recebo essa palavra para mim. E talvez tenha até gente pensando assim: tá falando isso porque ainda é 1 ano mesmo, tá explicado. Mas eu quero dizer para você: você decide o que você recebe no seu coração. Você decide o que você recebe para sua família. Você decide o que você declara sobre a sua família. E independente do que A ou B pensa, eu sei o que eu penso, eu sei o que eu creio e eu sei o que eu recebo. E eu não recebo essas palavras, eu sempre falo. Eu não recebo essa conversa de crise, esse negócio de acaba amor. Não recebo isso sobre mim. Eu não recebo isso sobre mim. E nós precisamos ser assim. Pessoas de fé pela nossa casa. Pessoas de fé por aquilo que nós cremos, pelas verdades de Deus sobre nós. Declare as verdades de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. E se declararam para você: olha,
Já ouviu aquela expressão, tá uma água isso, de tão ruim que tá, o pessoal fala, tá uma água. Às vezes realmente tá uma água, mas hoje você declara assim, olha, essa água tá se convertendo no melhor vinho que eu já provei. Porque isso é viver com o Senhor. E eu creio que hoje o Senhor Ele libera sobre nós o melhor vinho, amém? Que é o amor do Senhor. A palavra diz que o amor do Senhor Ele é melhor do que o vinho. E eu creio nessa verdade. E eu recebo isso sobre a minha vida. Então esse sinal foi o primeiro milagre que Jesus fez. Para concluir, fala aqui no final que foi o primeiro milagre que Jesus fez. E Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nisso. Então talvez hoje na sua vida está faltando vinho, acabou o vinho da sua festa, mas é nesse momento que Jesus Ele vai se manifestar e a sua família vai crer. Assim como aqui nessa palavra fala, o poder de Deus se manifestou e seus discípulos creram, a sua casa vai crer no Deus que você serve, porque as bênçãos, os sinais e as maravilhas de Deus acompanham a sua vida. E no final desse capítulo fala que Jesus Ele foi passar uns dias, depois desse casamento com sua mãe, com seus irmãos, com seus discípulos, enfim. Isso nos mostra que nós devemos investir na nossa casa, assim como o próprio Jesus fez, investiu na sua família, investiu tempo com a sua família. Nós precisamos fazer o mesmo. E eu creio que o desejo do Senhor é que nós estejamos de mãos dadas com Ele, para que Ele possa restaurar a nossa casa, para que Ele possa restaurar a sua família. Saiba que o Senhor, Ele tem propósitos muito maiores para você, para a sua casa. Amém? Eu creio que Deus, Ele quer fazer dos nossos lares, um pedaço do céu nessa terra. Eu creio que o Senhor quer nos fazer referência nessa geração. Eu creio que o Senhor quer, como eu falei, estabelecer essa cultura que é do céu nessa terra, através da nossa vida, da nossa família. Eu creio que a nossa casa vai ser uma casa frutífera, uma casa cheia do Espírito Santo. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Nossa família vai ser cheia do amor do Senhor. Eu creio que não vai prevalecer sobre a nossa casa nenhuma contenda, nenhuma briga. Em nome de Jesus eu declaro essas palavras entre nós aqui, porque eu creio que no nosso meio, quando nós estamos aqui unidos em fé, as nossas palavras elas ganham vida, elas ganham poder. E eu declaro isso sobre nós hoje. Eu declaro hoje que nossos lares são lares restaurados. E assim como fala lá em Isaías, nós seremos reconhecidos como reconstrutores de casas. Tamanho será a obra que Deus fará na nossa família, na nossa casa, ao ponto de nós reconstruirmos outras famílias e outras casas, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor quer operar isso no nosso meio hoje. Nós vamos orar, já estamos encerrando o nosso culto. Fique de pé onde você está. Nós vamos fazer essa oração, essa